Olá, eu sou o David e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a construção do conhecimento por meio das novas tecnologias de informação e comunicação. E para sabermos mais sobre esse assunto, eu vou conversar com o professor Sérgio De Angelis, que é mestre em educação e diretor-geral da Faculdade Assis Gurgacz, e também com o professor Claudemir Hauptmann, que é mestre, jornalista e especialista em comunicação. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado, David. Obrigado. Professor Sérgio, qual a importância da utilização dessas novas tecnologias dentro da sala de aula? Eu vejo que as novas tecnologias, elas estão produzindo uma verdadeira revolução, tanto no modo de ensinar, quanto no modo de aprender. No entanto, são relativamente novas e há um período de adaptação em que tanto o professor quanto o aluno precisam se adequar, se adaptar a esse novo meio, a essa nova ferramenta, e isso implica em algumas dificuldades, em alguns problemas que são perfeitamente compreensíveis e superáveis também, né? Agora, de tudo isso, o que é fundamental, na minha opinião, é considerar que a principal ferramenta e que é insubstituível é a inteligência da pessoa, né? Então, o ferramental, ele pode permitir à minha inteligência a potencialização da sua capacidade, mas jamais a substitui. E muitas vezes as pessoas delegam para os recursos tecnológicos funções e atribuições que são da reflexão. Então, se ela estimula a reflexão, ela nos permite crescimento, aprendizagem, tá? Se ela inibe isso, ela está sendo mal utilizada e está produzindo em nós uma atrofia e retrocesso. E, professor Claudemir, como incorporar essas novas tecnologias com uma abordagem mais educativa? A gente está eu estava ouvindo o Sérgio falar que a gente está num momento de transição de paradigmas, né? Porque geralmente se enxerga muito a tecnologia como ferramenta, mas ela não é uma ferramenta comum. Essa ferramenta, ela alterou o nosso modelo cognitivo. Ou seja, as novas tecnologias disponíveis hoje, internet, os smartphones, enfim, né? Essa tecnologia, ela alterou o jeito pelo qual nós aprendemos, ou a forma como nós aprendemos. A minha geração, né, a geração nossa, aprendeu de forma linear. A geração atual, essa geração nascida digital, não aprende dessa forma. O modelo cognitivo é outro, porque o modelo de aprendizagem dela é fragmentado. Então ele pode pinçar acessos aos conteúdos a qualquer momento. Isso altera completamente a relação de ensino-aprendizagem. Então, assim, quando fala em trazer tecnologia para dentro de sala de aula, primeiro é preciso entender o impacto da tecnologia no modelo humano de aprendizagem, no nosso processo cognitivo. Porque se o professor não entender isso, não adianta ele usar todos os gadgets do mundo para em sala de aula, porque se ele tentar usar isso de forma linear no processo de aprendizagem, vai haver um distanciamento maior entre o professor e o aluno, portanto, entre ensino e aprendizagem. E aí a coisa fica comprometida. Ou seja, nós precisamos entender isso dentro de um contexto. O professor Sérgio falou uma coisa interessante, que é você pensar, nada vai substituir a inteligência humana. E eu coloco, nada vai substituir também essa inteligência e esse caráter humano, né? Nós não podemos nós não podemos nos tornar reféns do modelo tecnológico. Nós temos ainda que ficar de olho que é uma relação que se trata de pessoas e que há uma ferramenta que está a serviço, mas não só está a serviço, mas ela também mudou o nosso modelo cultural, né? O nosso processo cognitivo se alterou completamente. McLuhan já escreveu sobre isso nos anos 60, né? A gente que está um pouco atrasado na atualização do nosso entendimento sobre isso. Eu só gostaria de complementar, se for possível. Enquanto o Claudemir falava, me ocorreu uma questão. Que, de fato, hoje nós temos um acesso assim, muito fácil e rápido à informação. Mas informação não é conhecimento, né? Ela é um insumo do processo cognitivo, mas ela não é o conhecimento propriamente dito. E muitas vezes se faz essa confusão, né? Ter informação não significa necessariamente que você consiga convertê-la numa visão de mundo, numa explicação sobre as coisas, numa compreensão das coisas, né? Que aí é que está o caráter humano que você fala sobre o conhecimento, né? E muitas vezes essa geração, embora ela tenha N virtudes em relação a essa nova forma de pensar,
às vezes confunde um pouco. Para ela, muitas vezes basta ter informação, mas não sabe exatamente o que fazer com a informação. Não sabe, a partir da informação, construir uma compreensão mais lógica das coisas. Eu acho que convém aí a instituição de ensino, ao educador, encontrar metodologias, Perfeito. formas, estratégias... São esses os desafios novos. Para se produzir justamente esse fenômeno, né? Porque eu acredito que o salto qualitativo será muito maior, tendo em vista ao que a nossa geração, né, Claudemir, enfrentou há tempos atrás, onde o acesso à informação ele era muito mais difícil, muito mais lento, né? Mas, no entanto, se privilegiava bastante essa capacidade de fazer relação entre as coisas, fazer inferência, desenvolver o raciocínio lógico e, consequentemente, construir, né, conhecimento a partir de algo dado previamente. Exato. Porque é complicado, é uma ameaça isso, quando eu falo que é um paradigma para a sociedade como um todo, né? Para quem quer aprender e para quem trabalha com ensino. Então, isso influencia de uma certa forma o comportamento dos professores em sala de aula, a visão de mundo que o aluno tenha, isso vai alterar PPCs e grades em função dessa presença tecnológica, né, no nosso ambiente hoje humano. É impossível você pensar hoje vida sem a tecnologia. Há pouco tempo eu escrevi sobre isso, que a tecnologia hoje é uma vigência social. É impossível eu conceber uma vida hoje sem essas tecnologias que estão disponíveis aí. Então, nós não podemos bloqueá-las ou limitá-las no nosso ambiente de ensino e aprendizagem. Nós temos que aproveitar isso e trazer para melhoria do processo de ensino e aprendizagem, né? Agora, o como não é uma receita de bolo. Tá? Pois é. Como eu disse, nós estamos num momento de paradigma, não tem nada consolidado ainda, nós estamos enfrentando esse momento agora. Até aproveitando essa colocação de vocês, como fazer com que os professores adotem essas novas ferramentas pedagógicas? O que fazer? Muita discussão, eu acho. É difícil uma resposta assim pronta, né, Claudemir? Sim. Mas eu acho que a primeira coisa é a gente enfrentar o desafio se utilizando da ferramenta. O fato de você abrir o espaço da sala de aula para fazer uso dessas ferramentas já produz uma transformação bastante grande. O modelo da aula tem que mudar, a configuração de tempo, o modo do professor conduzir a aula, ele tem que admitir que deixa de ser o personagem principal desse processo, ele deixa de ser o protagonista é realmente o aluno, mas o trabalho do professor não diminui, ele muda, talvez até se amplie, né? Mas é ele que deve dar a orientação, fazer interferências e relações em determinados momentos em que o aluno não consegue fazer isso por conta própria, né? Então é uma forma de atuar muito mais provocativa, não sei se você vê assim também. Eu também concordo, sim. A gente fala bastante hoje de metodologias ativas, né? Que quando você provoca o aluno para ele se antecipar em relação aos conteúdos, e hoje esse é um modelo que só é possível graças às tecnologias disponíveis hoje, né? Então eu consigo fazer com que o aluno, de uma semana para outra, entre uma aula e outra, ele se antecipe, faça a pesquisa de um tema, eu provoco numa aula, provoco essa pesquisa, ele faz a leitura e volta. Quando ele volta com aquela leitura, a minha aula se torna mais dinâmica, porque aí eu consigo conversar com o aluno, porque o grande problema é você provocar a interação, né? Para que o aluno se aproprie também, porque ele ir lá e gravar ou fotografar uma anotação num quadro, por exemplo, ele não está se apropriando do conteúdo, né? Tá, que isso está registrado num dispositivo qualquer, mas ele não guardou as informações porque ele não conviveu com elas, não teve uma vivência, não teve uma experiência, né, com aquele conteúdo, portanto ele não vai se apropriar nunca. Então, assim, é um desafio muito grande você pensar, sabe? Mas eu não sei se é só... quando você fala assim, o que o professor faz, dá a impressão que a responsabilidade toda é do professor, né? Eu penso em sociedade, porque essa é uma realidade, David, que também mexe em casa, né? Correto. Nas relações familiares, né? Nos meus grupos sociais, né? Enfim, nas redes sociais hoje, nas mídias digitais que estão disponíveis. Então, todos precisam pensar nisso, precisam discutir um pouco isso em sala de aula. É óbvio, eu sou abertamente favorável ao uso das tecnologias, né? Eu acho um retrocesso tentarmos cercear o uso delas ou tentar limitar o uso delas. A natureza da sociedade hoje é essa, né? Não tem como eu me furtar a essa realidade. Então, o que me resta é aprender a conviver com essa nova realidade
e adaptar o nosso modelo de ensino e aprendizagem para essa nova realidade, porque não tem como alterá-la mais, né? Ao querer alterar essa realidade hoje é um retrocesso. A tecnologia está aí, não tem como negá-la. É verdade. Eu vejo aí uma mudança muito forte de paradigma em se tratando principalmente do ensino-aprendizagem, né? A questão de décadas atrás, a gente via assim uma ênfase muito grande no processo de memorização. Muitas vezes o aluno simplesmente reproduzia o que o professor fazia, né? E essa reprodução, ela faz com que o aluno desenvolva assim a capacidade de memória, armazenamento de informação, mas tira dele toda a autonomia, criatividade e tudo mais. E hoje é justamente o contrário. Tá? Eu tenho um pendrive para isso, um HD, eu não preciso para guardar, né? Guardar nada. Agora, saber usar depende da minha reflexão. Exatamente. Né? Agora, saber o que fazer com a informação que me foi passada, isso é fundamental, né? Filtrar. Exato, filtrar, selecionar, organizar isso daí, ver a conexão que existe entre elas, isso só a inteligência faz, tá? E não adianta apelar para a memória, né? E isso, de uma certa maneira, também está fazendo com que mude o comportamento, como disse o Claudemir, não só do professor na sala de aula, mas do cidadão em todas as relações sociais onde ele está inserido, né? Totalmente, hoje, nós estamos nos centrando mais nessa capacidade reflexiva, criativa, né? Do que propriamente naquela postura de guardar, de reter informação, né? Mas sim em construir, né? E isso é curioso porque a gente percebe, quando eu estava falando dessa geração que pega os conteúdos de forma fragmentada, né? E aprende de forma fragmentada e não mais de forma linear. Só que exatamente, fragmento. Não é o todo, né? Porque não há um aprofundamento de leitura, não há um aprofundamento de conhecimento nas áreas. Só que eles fazem aquela leitura superficial a partir do que viu numa rede social, a partir do que viu num blog, num site ou coisa parecida, e interpreta como se, eu já vi sobre isso. Mas assim, não conhece, não leu, não se aprofundou, não refletiu sobre aquilo, né? Não pensou aquilo encaixado na nossa realidade hoje. Então, é muito complexo hoje. Então, o que eu preciso fazer? Mapear esses fragmentos, trazê-los para dentro do meu conteúdo, do meu tópico que eu estou trabalhando ali, e aí com eles permitir esse aprofundamento. Você entende? Porque aí eles entendem assim, lembra aquele fragmento? Sim, então, esse fragmento, aí você começa a provocar essa reflexão. Para quê? Porque o aluno, o aprendiz, né, não fique só reproduzindo discursos como se fossem deles o discurso de outro, né? Eu quero que ele entenda quais são os discursos que estão em andamento, quais são as implicações deles, as suas origens, intenções, enfim, para que a partir dali ele consiga fazer uma análise crítica daquilo e consiga se posicionar em relação a isso, né? Tá? Então é bacana para que não sejamos de novo naquele processo de refeudalização, né? Porque eu não entendo o processo, aí eu acho no mundo digital aí uma opinião que me seja agradável e me inscrevo, digamos assim, debaixo daquela opinião e pronto, né? Aí nós estamos naquele mundinho, né, das distopias, né? O branco, o negro, o pobre, o rico, a mulher e o homem, e aí tudo é distópico hoje, né? Não é por aí o caminho, né? E professores, para finalizar, com todas essas vantagens que a tecnologia nos oferece, há como inovar dentro de sala de aula sem o uso dessas tecnologias? Sem o uso? Olha, eu acho que existe a possibilidade sim, tá? Eu acho que, claro, as tecnologias têm o seu mérito, não vamos nos negar a reconhecer isso, mas há possíveis mudanças, tá? Que decorrem da postura do docente e que, eventualmente, isso poderia acontecer sem a necessidade de estar se usando essas novas tecnologias, né? Eu acho que o simples fato de você tirar o professor, por exemplo, dessa condição de protagonista e colocar o aluno nessa condição, isso já muda bastante coisa. Sem dúvida que a tecnologia permite a esse aluno, digamos assim, um acesso muito grande às informações, e se você não contar com ela, ele naturalmente ficaria limitado.
Mas a mudança de postura, ela ocorre independentemente da tecnologia estar mais ou menos presente. Mas não podemos negar, a tecnologia provocou, acelerou esse processo. Isso parece óbvio, né? Mas a gente tem visto algumas experiências. Recentemente eu li alguma coisa em relação ao estado do Ceará e algumas experiências de escolas de comunidades muito pobres e que conseguiram, através de mudanças metodológicas, aonde a presença talvez da tecnologia, da informação não tenha sido tão acentuada, né? Mas a simples mudança tecnológica acabou contribuindo para a formação de pessoas com autonomia intelectual que hoje se destacam, não só nacional como internacionalmente, né? Pessoas que se formaram nessa escola pública de periferia, tá? E que conseguiram ter acesso às melhores universidades do Brasil e também no exterior, e que hoje estão aí fazendo doutorado fora do país, né? E, no entanto, são pessoas que tinham sérias limitações no que diz respeito ao acesso a essa tecnologia de ponta, né? Então, eu acredito, é possível? É possível. Agora, provavelmente as dificuldades sejam maiores. Com a tecnologia, acredito eu, esse processo vai ser muito mais acelerado. Tá? E sabendo fazer uso dela, né, Claudemir, eu acho que o ganho é muito maior também, né? Eu acho que acrescenta. Inclusive, eu acho que não faz nem muito sentido eu pensar hoje num desafio de inovação sem tecnologias, porque eu acho perda de tempo, porque ela está aí, está disponível, não faz sentido eu querer reinventar a roda já está aí, ela funciona, a gente sabe que não tem por que eu ficar discutindo ou tergiversando sobre isso, né? Eu acho que o grande barato é a gente procurar nas nossas experiências, né, aquelas que se sobressaem por algum motivo, enfim. Estou falando de leitura, né? Tem um artigo bacana que um pesquisador que foi atrás dos melhores resultados na escola pública pelo Enem, e ele foi investigar as que tiveram os melhores resultados, no sentido de tentar descobrir por que um bom resultado. Quer dizer, o que tem de diferencial ali dentro para entender, para justificar, digamos assim, o bom desempenho daquela escola, daquela unidade escolar, numa prova de avaliação nacional. Ele pesquisou várias no país todo e de repente descobriu que um ponto era comum para todas elas: o diálogo, a troca de informações entre a equipe docente e os discentes também. Então veja só, onde ele encontrou maior interatividade, ele encontrou os melhores resultados. Ou seja, é do convívio humano, porque aí de repente um professor em sala, diante de um problema, ele encontra uma solução, uma alternativa para resolver aquele problema. Só que ele muitas vezes não socializa aquela experiência dele, e outros professores que têm problemas parecidos, ou que poderia até usar, né, aquela solução dele, não estão sofrendo sem saber que já existe uma solução, que um colega já desenvolveu um método, uma forma de resolver aquele problema. Então, o que nos falta muitas vezes quando você fala em tecnologia, fica pensando, de repente uma rede de computador interligado. Não, de repente nós precisamos de convívio mesmo, né? De troca de experiências, de conversas. Por isso que quando eu pergunto, de repente o diálogo. Voltarmos às nossas origens e começarmos a conversar mais frequentemente, mais abertamente, né? E não nos comportarmos como igrejinhas, né? Mas assim como sabe, gente que está a fim de entender esse processo, né, de apropriação do saber, do conhecimento, né? Para ver como é que isso pode, para que direção que nós vamos hoje diante do desafio das novas tecnologias ou dessa realidade social tecnológica que nós vivemos hoje. Eu vejo assim, a tecnologia, ela não substitui algumas coisas que são básicas e elementares, né? Você não vai do menos ao mais complexo, né? Por saltos, né? É como subir uma escada, é um degrau após o outro, né? É impossível, por exemplo, a pessoa adquirir um conhecimento mais complexo, ignorando, por exemplo, o fato de que a leitura é fundamental, de que o raciocínio matemático é fundamental. Essas coisas precisam ser trabalhadas. Sim. E a tecnologia ajuda. Mas queimar etapas é que nos preocupa muitas vezes, né? Bastante. É isso daí que às vezes a gente percebe. E a tecnologia promove essa queima de etapas, sim, né? Exatamente. Esses saltos, né? Por isso que é o modelo cognitivo fragmentado, né? Então, está sempre saltando. Aí o nosso esforço hoje é para reconectar ou tentar, pelo menos, organizar esses fragmentos que estão disponíveis, né? É um desafio enorme para a escola hoje. Seja em que nível for, né? Perfeito. Excelente, esclarecedora essa nossa conversa. Quero agradecer imensamente a participação dos professores. E agora quero propor essa discussão
aí para os meus colegas de mestrado. O que vocês acham, pessoal? Qual a importância de nós utilizarmos essas novas tecnologias dentro de sala de aula? Alex, Fábio, é com vocês.